Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando, amigos ligados no Lavras TV com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Depois do encerramento de mais uma rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está classificado para as semifinais do estadual. Venceu ontem o Pouso Alegre por 2-0 jogando em Uberlândia, partida que foi a primeira depois da derrota para o Souza, que culminou na eliminação na Copa do Brasil. O técnico Nicolás Larcamon promoveu algumas mudanças na equipe em relação ao time que foi eliminado na quinta-feira. Por exemplo, William retornou à lateral direita, João Marcelo começou na vaga do Neres, Robert foi titular mais uma vez e o Cruzeiro não teve dificuldades para bater a equipe do sul de Minas. Fez 1-0 com gol marcado pelo Dineno, depois conseguiu, ou melhor, fez 1-0 com gol marcado pelo William, ampliou com o Dineno, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa ainda perdeu um pênalti com o Matheus Pereira, teve outras chances de gol criadas e o desempenho foi considerado positivo pelo treinador depois da partida e disse que o time precisava de uma resposta depois da eliminação e que a saída para o Souza na Copa do Brasil pode servir como uma cicatriz na qual o Cruzeiro olhará e se fortalecerá para a sequência da temporada, já que tem ainda pela frente o Campeonato Mineiro, Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como eu disse, com a vitória por 2-0, garantiu a classificação para as semifinais, só que ainda não garantiu a primeira posição do Grupo A. O Cruzeiro chegou a 16 pontos e com o empate entre Atlético e América, o Cruzeiro assumiu a primeira colocação geral do Campeonato Mineiro, que vai dar as vantagens nas semifinais e nas finais de decidir em casa e de jogar por 2 resultados iguais. Só que ele ainda não tem a classificação na primeira posição garantida porque o Tombense é o segundo colocado do grupo do Cruzeiro com 15 pontos, 1 ponto a menos. E na última rodada o Cruzeiro precisa ali da vitória contra o Uberlândia para garantir essa primeira posição e a primeira posição geral. Em caso de empate ou derrota, ele precisa torcer também por um tropeço do Tombense contra o América na última rodada, que será sábado que vem. Então o Cruzeiro, já classificado, só precisa garantir a primeira posição e, consequentemente, a primeira posição geral para ter as vantagens. E o final de semana também foi bem agitado nos bastidores do Cruzeiro e não necessariamente com boas notícias. Antes de trazer mais detalhes, lembrar para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília. Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. Unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Primeiro, vamos falar de Fernando e João Pedro. Os dois jogadores formados na base do Cruzeiro. Depois da eliminação para o Souza na Copa do Brasil, circulou nas redes sociais um vídeo no qual Fernando e João Pedro aparecem fazendo uma festa particular e esse vídeo pegou muito mal, foi considerado um caso de indisciplina e o Cruzeiro afastou os dois jogadores, tanto é que eles não estiveram na lista de relacionados para o jogo contra o Pouso Alegre. O João Pedro, neste momento, treina em separado do restante do grupo e o Fernando voltou para o Sub-20. O Fernando tem 18 anos, então ele ainda tem idade de Sub-20, ele vai voltar a treinar com a equipe de base, uma vez que vinha treinando desde o ano passado, em algumas oportunidades com o time principal. Já o João Pedro, como não tem idade para o Sub-20, ele vai fazer treinamentos em separado, 2 perdas consideráveis para Nicolás Larcamon, que vinha utilizando esses dois jogadores. Ainda não se sabe por quanto tempo vai ser essa punição, mas no caso do João Pedro principalmente é algo recorrente. Ele já tinha sido advertido outra vez por ter sido flagrado nesses momentos aí de festas e tal, em momentos não tão oportunos. Então esses dois jogadores, neste primeiro momento, não estão à disposição do Larcamon. E outra informação é em relação ao volante Japa, o meio-campista Japa, que faz todas as funções do meio, já fez até a ala. Ele sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e já iniciou o tratamento, vai ficar de fora por cerca de 2 meses. Esse é uma baixa considerável porque é um cara muito versátil e já foi até testado na formação titular pelo Larcamon. Outra informação, Ian Lucas, volante formado na base do Cruzeiro, esse será emprestado ao Goiás até o final da temporada
ele ganhou ali a concorrência do Cifuentes, tem concorrência do Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro, Machado, o próprio Japa, então perderia espaço. Ian Lucas vai ser emprestado por uma temporada, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027. E neste final de semana, o Álvaro Barreal, reforço mais recente do Cruzeiro, desembarcou em Belo Horizonte para a realização de exames e assinatura de contrato. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.